Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos dilate a capacidade de compreensão, de expressão, para que ao término desta reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo, que é o motivo que nos traz aqui, às vezes até de forma inconsciente. A gente vem à casa espírita porque nós queremos ser felizes. Mas nós só seremos felizes quando nós aprendermos a amar o nosso próximo. Quando nós aprendermos a ser o homem de bem, a ser o bom espírito, o verdadeiro espírita. E aí queria colocar uma curiosidade que o pessoal fala, e é equivocado. Diz assim, eu sou espírita cristão. Se você é espírita, você é cristão. Não tem como ser espírita sem ser cristão. Então, quando a gente fala espírita e cristão, sou espírita cristão, é uma redundância, é desnecessário falar. É que nem fala, eu sou espírita kardecista. Não existe espiritismo que não seja kardecista. Tem outras denominações, mas o espiritismo só tem um que foi codificado por Allan Kardec. Então, isso às vezes a gente fala, não tem importância nenhuma, mas tem. Hoje nós vamos, na verdade, em vez de ser uma palestra, nós vamos estudar para entender por que eu tenho que ser um homem de bem. Por quê? Primeiro, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que significa ter aqui, eu não tenho objetivo, eu não vou fazer esforço nenhum. Então, nós vamos nos valer da introdução do Livro dos Espíritos, mais especificamente do item 6. Vamos dar uma passeada na escala espírita e vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos conversando, para que a gente consiga daqui sair assim mais fortalecido. Primeira coisa que eu queria que todos nós tivéssemos essa certeza. Eu creio em Deus? Existe Deus para mim? Se eu tenho essa certeza que existe Deus e que eu sou seu filho, eu não podia andar de cabeça baixa. Eu sou importante. Eu sou filho de Deus. E Deus é quem criou todo o universo. Olha como muda a conotação, que a gente fica só assim, ai. Ah, está reclamando por quê? Você é filho de Deus, é filho de quem construiu tudo o que a gente está vendo e o que não viu. Eu preciso ter essa certeza, que se eu não tiver disso, essa certeza de quem eu sou, da minha origem, eu não vou me esforçar. Porque não tem porquê. Então, nós temos que saber que Deus é eterno. Quando se diz Deus é eterno, significa dizer que não tem começo nem fim. E às vezes algumas pessoas dizem assim, o Espírito é eterno. O Espírito não é eterno. O Espírito é imortal. Ele foi criado em algum momento. E não terá fim, mas não é eterno. Deus é imutável. Não muda. As leis de Deus que ele criou não mudam. Senão ele não seria Deus. Se pudesse alguma coisa ser modificado das leis de Deus, ele não seria Deus. Ele é imaterial. E veja, nós quando estamos nessa situação de encarnado, a gente fica limitado a esse mundo material. A tal ponto que nós nos deixamos levar pela matéria. Nós damos mais importância à matéria do que ao corpo. Quer ver um exemplo bem bobo assim? E ocorre com quase todos nós. Se nós vemos duas pessoas, uma bem vestida e outra mal vestida, a maioria das vezes nós julgamos aquela pessoa pela roupa dela. Nós nem conhecemos, não conversamos, nenhuma das duas. Tu viu duas pessoas ali na rua e você já julga. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos usando só a matéria. A matéria de um está mais bonita, mais nova, um terno, um carro, alguma coisa assim. Deus é o único, não tem dois deuses. E quando a gente saber que tem só um Deus,
Eu tenho que lembrar que os meus irmãos que professam outras crenças, eles creem no mesmo Deus que eu. Então, eles não são diferentes de mim. Eles podem até pensar em diferente de mim, mas eles têm a mesma origem. São filhos do mesmo Deus. É o meu irmão. Aquele que eu brigo, que eu discuto, às vezes aquele que vem e quer dizer, não, o espiritismo não presta, é isso, é aquela coisa. É meu irmão. E eu tenho que ter respeito por ele. E muitas vezes eu não deixo, eu quero brigar, quero discutir, quero provar que eu que estou com a razão. Deus é soberanamente justo e bom. Quando a gente diz, quando eu falo assim, Deus é soberanamente justo e bom, todo mundo concorda. Porque quando uma doença nos pega, nos bota no leito de um hospital, nós questionamos, então. E a gente questiona. Se é com um filho nosso, tão novinho, e que parte, retorna à pátria, por que Deus fez isso comigo? Ó, estou questionando Deus. Estou questionando. Eu creio ou não creio em Deus? Ele é justo ou não é? Ele é bom ou não é? Às vezes, quando eu começo a falar isso, as pessoas, mas por que a gente tem que pensar sobre tudo isso? Para nós entendermos do esforço que nós precisamos fazer. Que Deus nos criou com destino à felicidade. Mas não é alguma coisa assim que a gente pede e cai. É alguma coisa que a gente constrói. Nós temos que construir. Deus criou o universo que abrange todos os seres, animados, inanimados, materiais e imateriais. Tudo. Quando a gente fala assim de materiais e imateriais, nós não conseguimos imaginar o que é imaterial. Veja como a gente é limitado. Você fala de material, eu consigo pensar numa lua, numa terra, num cometa, numa floresta, no mar, num animal. Opa, esse eu consigo. Mas quando eu falo em material, eu já tenho dificuldade. E veja, sobre outras coisas também que a gente tem, percebe aqui, a gente não consegue avaliar. Nós estamos vendo a lâmpada acesa, né? Por que ela está acesa? Porque tem energia elétrica. Quem já viu energia elétrica? Ninguém viu. Nós não vemos energia elétrica, mas, no entanto, nós vemos o efeito dela. Veja quanta coisa para a gente ir pensando assim. Então, os seres materiais constituem o mundo visível, ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírito, isto é, o mundo dos espíritos. E esse é o único verdadeiro. E esse é o verdadeiro, esse é o real. É para lá que eu vou retornar. Eu não vou ficar aqui. E é quando a gente fala assim, quando são bem jovens, quando estamos aqui num corpo de carne ainda bem jovem, a gente, nem quero pensar nisso. Quando a gente já está mais velho, mais tempo aqui no corpo, mais tempo assim, eu sei que a gente vai retornar à pátria espiritual. Aí eu pergunto, tem certeza? Tenho. Então por que você vive como se fosse acabar tudo amanhã? Por que você não está preparando ao teu retorno? Por que eu não estou preparando? Isso eu estou dizendo para cada um de nós. Por que nós não estamos preparando o retorno? Se a gente sabe, olha quanta coisa a gente sabe. Sei que eu sou imortal, que eu vou retornar, que das coisas materiais que eu tenho, que eu uso, interessa de que forma eu conquistei ela, não vou levar. Não vou levar. Mas sei que eu vou levar uma amizade, uma inimizade, um desafeto, eu sei que isso eu vou levar. E eu sei que por mais longa que seja essa jornada aqui na Terra, vamos dizer que leve 120 anos, eu não vou ficar aqui. E o que eu vou levar? Imaginem vocês assim, todos nós estamos morando aqui em Canasvieiras, e chegassem hoje e dissessem para vocês, todos vocês aqui têm uma passagem, vocês vão amanhã para Londres. Ou vão para o Canadá, e está nevando a valer lá. O que vocês iam fazer? Arrumar uma roupa adequada, bota, se preparar para ir para lá.
E por que nós não nos preparamos para voltar para a pátria espiritual? Ou nos preparamos muito pouco, para não dizer que a gente não se prepara, porque a gente não se prepara mais, né? Então, esse mundo corpóreo é importante, mas ele é secundário. Ele é importante, é aqui que nós conseguimos desenvolver nossas qualidades, nossas habilidades, é aqui que nós conseguimos nos aproximar de desafetos, é aqui que nós conquistamos novos amores, mas ele é secundário. Quantos de nós já não vimos nascer numa mesma família dois espíritos encarnados ali como irmãos, como parentes, e eles têm as rixas deles, e os desentendimentos deles? Todos nós já vimos isso, em todas as famílias tem. Quantos se preocupam em, naquela oportunidade, se ajustar? Eu não vou dizer o nome, mas eu conheço dois irmãos que até uma certa idade tudo ia muito bem. Sempre se davam bem, nenhum probleminha, não. Até que daí ficaram adultos, tudo, e apareceu o tal do dinheiro. Começaram a trabalhar com mérito e ganharam dinheiro. Mas daí tem a disputa entre eles por causa do dinheiro. Aí um já acha que é melhor que o outro, que já pode humilhar o outro. Será que Deus não deu oportunidade para esses dois espíritos? Vão lá, passaram lá 20 e tantos anos juntos, enquanto ainda não tinham recursos financeiros, estavam juntos com o pai e a mãe, era maravilha. Aí, a hora que ficaram independentes, que conquistaram bens materiais, aí passam a se afastar? Será que é esse o objetivo que Deus nos coloca numa família? A gente já pensou por que eu nasci numa família e tenho 2 ou 3 irmãos, ou um irmão? Por quê? Por que eu sou filho desse homem ou dessa mulher? A gente para perguntar sobre isso aí? A gente não para, né? Então, e a gente precisa fazer isso. Que nós, a alma, é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas um envoltório, é um instrumento de trabalho, isso aqui. Isso aqui é um instrumento de trabalho. Então, nessa situação, nós aqui somos ternário, nessa situação que eu estou hoje. Eu sou um espírito, tenho um corpo material e tenho um semimaterial que nós espíritas chamamos de perispírito. Eu sei isso? Sei, beleza. Por que é importante eu saber do perispírito? Quem daqui já tem algum familiar que já retornou à pátria espiritual? Tem alguém? Já? Vocês já sonharam com eles? Como é que vocês viram eles? Mais jovem, mas como é que ele estava? Estava de roupa, estava pelado? Como é que ele estava? Hã? De roupa? Mas ele levou roupa? Ah! Então, quando a gente falece, o nosso corpo é sepultado lá, não veste, cada um tem um tipo de cor, mas quando a gente daí sonha ou vê aquele nosso parente, não é com aquela roupa que a gente vê ele com uma outra roupa, não é? Então, isso daí, ele usa o perispírito para se mostrar do jeito que nós queremos. Por exemplo, se ele tiver que se mostrar para alguém que conheceu ele só quando ele era criança, ele vai se mostrar daquele jeito como ele era criança. Esse é o perispírito, que é muito importante, tem várias funções para nós, que não vamos estudar aqui, não interessa, mas é para a gente saber, é assim que o espírito se mostra. É assim que ele aparece quando a gente está vendo o perispírito. Então, nós somos esse ser ternário. É importante a gente saber isso, porque a gente vai ver a questão de expansibilidade, tudo isso. Eu vi que ele falou que vocês estão estudando o livro dos espíritos, vocês vão estudar lá na frente, vão estudar todas essas coisas, e é muito importante. Então, nós temos o homem, então, no corpo, nós participamos da natureza dos animais. Esse corpo, eu participo da natureza dos animais. Eu tenho um instinto. Se eu estou aqui, alguma coisa vem querer me bater, eu, sem pensar, eu vou tentar me defender. Eu estou usando o instinto animal. E pelo espírito, eu uso a minha razão. Então, que é onde eu vou participar da natureza do espírito. Então, vamos fazer brilhar, aquilo que a gente fala, brilhar a nossa luz. Então, o espírito não é um ser abstrato.
Você é alguma coisa. E daí, quando eu sei que eu sou um espírito, agora a gente tem que saber, mas de que categoria eu sou? Eu sou igual a ele? Sou igual a ela? Como é que nós somos? Então, daí, para efeito didático, Kardec fez uma escala espírita. Uma escala espírita. Dividiu em três grandes ordens. As escalas, depois da primeira ordem, só tem uma, a ordem única. Na segunda tem 4 e na terceira tem 5. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Nós estamos incluídos nesses aí. Daí vai ter espíritos impuros, tem várias categorias que depois vocês vão poder estudar. Por que é importante eu saber esse momento que eu sou um espírito imperfeito? Que eu disse agora há pouco para vocês no início, falei, nós somos importantes, nós somos filhos de Deus, e Deus, tudo que Ele fez é perfeito. Peraí, falou que Deus é perfeito, que tudo que Ele criou é perfeito, agora está dizendo que eu sou de uma classe de espírito imperfeito? É. Porque Deus nos criou perfeito em germe. Em germe. E deu a cada um de nós o livre-arbítrio para que a gente trabalhe isso aí, para que a gente vá cada dia melhorando mais. Na segunda ordem, vai estar os espíritos bons. Qual a diferença do espírito imperfeito, que somos nós, para os espíritos bons? O imperfeito ainda se sujeita às coisas da matéria. O espírito bom, que seria a segunda ordem, não se deixa mais influenciar pela matéria. Nós ainda nos deixamos. A matéria ainda influencia muito. No atual estágio evolutivo que nós estamos, nós nos deixamos influenciar muito, mais até do que devíamos, porque tem certos conceitos que nós já sabemos e que nós já poderíamos estar pondo em prática, mas ainda nós não pomos. Aquilo que eu falei primeiro, a gente julga lá na frente pela roupa dele. Isso é a influência da matéria, pela quantidade de dinheiro que ele tem. Então, eu já não deveria mais, porque eu já sei que isso não tem valor, isso aí é passageiro aqui. E quantas vezes nós encontramos pessoas de poucas posses, mal vestidos, e que emitem conceitos, valores bons. Todos nós já tivemos oportunidade de ver pessoas numa situação de rua tratar bem um cachorro. E já vimos pessoas, donos de prédio, espancar um cachorro. Quem é melhor? Quem está numa situação melhor pegando só esse quadrinho? Então, veja coisa assim que... E eu? Peraí, eu estou olhando, e eu? Como é que eu estou tratando os animais? Eu trato eles bem? Como é que eu estou tratando os meus irmãos? Essas coisas tudo são importantes para a gente saber, para nós chegarmos lá na condição de homem de bem. Daqui a pouco nós vamos ver o que é homem de bem, o que é ser espírita, o que é um bom espírita. Mas primeiro você tem que me conhecer. Eu poderia dizer que eu sou um homem de bem? Eu sei que eu estou numa situação de ainda espírito imperfeito, com alguns lapsos de situações agindo como um espírito já de segunda ordem, já como um espírito bom. Nós temos os nossos momentos bons, porque a gente chega, nós já se encontramos alguém em dificuldade, a gente procura ajudar. Então a gente já estamos assim, determinados lapsos. Daí quando a gente estuda, que não vai ser o caso agora, lá, as 5 classes dentro da terceira ordem dos espíritos impuros, vai ter vários níveis. E daí cada um de nós pode ir lá estudar, opa, eu estou nesse aqui, e às vezes a gente vai encontrar que, opa, esse da segunda ordem, eu já tenho alguns momentos que eu acho bem de acordo com isso, opa, eu estou no caminho bom, eu estou caminhando. Então, essa é muito importante para nós. Tem uma coisa que ele coloca aqui assim, Kardec coloca, as qualidades dos espíritos bons e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. No meu caso, ciência eu não tenho ainda. Eu não domino ciência nenhuma. Bondade, tem alguns momentos que eu ajo com bondade. Sabedoria, tem algumas coisas que eu sei. Eu sei tudo? Não, eu não sei tudo.
Então, é sobre isso aqui que a gente teria que estar pensando. E nós, às vezes, estamos muito mais pensando como é que eu vou me mostrar. Aí tem um baile, com qual roupa eu vou, e eu não penso que eu deveria ir naquele baile lá, mas eu ter um comportamento discreto, sereno, ser atencioso com as pessoas. E eu estou preocupado em mostrar a roupa, não mostrar quem eu sou. Nos convido para ir ajudar num bazar, vai ter bazar aqui. Eu venho no bazar, qual o propósito que eu venho no bazar? Eu venho porque ajudar a fazer um bom negócio. Aquela pessoa que veio comprar o bazar aqui, ele veio comprar aqui, às vezes nem porque gosta daqui, não. Porque ele consegue comprar mais barato aqui, ter alguma coisa que ele não teve acesso. Como é que eu atendi aquela pessoa? São essas coisas que vão fazendo a gente passar da terceira ordem de espíritos impuros, onde a matéria nos sobrepuja, para indo para outra. E vamos chegando mais próximo à coisa. O verdadeiro homem de bem. Então, o que é o verdadeiro homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. No livro dos Espíritos, na terceira parte, ele vai estar as leis morais. Aquilo lá é um guia para nós. É um guia, é um roteiro. Eu quero viver bem, então eu vou estudar lá. Quero saber a lei de destruição, sei como é que funciona, a lei de reprodução, lei disso, e tem a lei de caridade, de justiça. Eu sou justo nas minhas ações? Isso a gente não precisa responder para ninguém. Tem que responder para mim. Só tem um bife a hora do almoço. Como é que eu divido? Eu sou justo na divisão? Não sou. Veja, coisinhas bobas do dia a dia. O marido está fora, tem o refrigerante, mas se eu for esperar ele, quando chegar, ele vai tomar tudo. Deixa eu tomar primeiro. Já tomei primeiro. Eu fui justo. Quando a gente é criança, então, a criança, porque a gente não sabe. O pai deixou o refrigerante aberto. Vai lá e toma tudo. E às vezes a gente briga com ela, mas não ensina. A gente briga, mas não ensina. Não explica. A gente não ensina a dividir. É questão de justiça, é questão de caridade, de bondade. Nós ensinamos os nossos filhos a serem bons ou nós ensinamos os nossos filhos a serem egoístas? O que eu ensino para eles? Não é ser bobo, gente. Não é ser bobo, não. Mas eu ensino ele a ser justo. Eu ensino ele a dar valor. Às vezes, quem faz a faxina da nossa casa, que lava a roupa, que limpa a casa, tudo, é uma pessoa que a gente contrata. Aí o filho bagunça porque quer. Não, deixa que a empregada faça. Eu estou sendo justo? Eu ensino isso? Esse é o caminho para a gente chegar ao verdadeiro homem de bem. Outra coisa, características do homem de bem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nesta presente reencarnação, nós já deveríamos estar internalizado com isso. Tudo o que ocorre nas nossas vidas, todos os tormentos que ocorrem, tem duas razões. Ou está nessa vida, ou está numa vida precedente. Nós que somos espíritas já sabemos isso. Então não tem por que nós reclamarmos quando essas situações aparecem na nossa vida. Porque eu estou reclamando de quem? Se fui eu que dei origem àquela situação. Eu visito a EUP, depois a moça vai perguntar uma coisa, o Arlindo visita também, a gente vai no presídio. Aquele pessoal que está lá, estão lá porque eles fizeram coisas erradas. Não quer dizer que eu não vou tratar bem eles, que eu não gosto deles, não, mas eles não são injustiçados. Pode até a justiça humana falhar. A justiça de Deus, não. Nenhum de nós, em situação nenhuma, é injustiçado. Nós podemos não saber a origem, por que estamos passando por aquilo. Mas injustiçado não, porque senão Deus não seria Deus. Não fui com a cara do Arlindo, eu sou Deus, eu vou dar um castiguinho para ele. Não, não tem isso não. Nenhum de nós. Nós sabemos que sem a permissão de Deus, nada
nada acontece. Inclusive, no jargão popular, se diz que não cai uma folha seca sem que Deus saiba e que Deus queira. Olha como é forte isso. E às vezes a gente diz isso. E aí o que nós falamos para o nosso filho quando o filho chega e diz: mãe, Deus é ruim para mim, eu caí e ralei tudo o joelho. O que eu falo para ele? Eu deixo por isso mesmo ou explico o que aconteceu? Filho, tu caiu, tu tropeçou porque tu não prestou atenção. Não foi Deus que te deu uma rasteirinha, não. Mas a gente deixa ele pensar que Deus deu a rasteira. Possuído do sentimento de amor e caridade ao próximo, faz o bem pelo bem. Esse é o mais difícil ainda para nós. Nós estamos fazendo o bem ainda, mas vamos continuar fazendo desse jeito. Por egoísmo. Para aparecer, para ser destaque na sociedade. Isso já não é de hoje, no tempo de Jesus. Lembra lá da história do gasofilácio? Tinha lá na rua, lá um lugar onde se colocava moeda, e daí ia lá, ele comparou o que Jesus falou, né, que o da viúva valia muito mais do que os outros, que a viúva botou uma moedinha e disse plim, plim. Aí o rico ia lá e disse, para todo mundo ver que ele tinha dado dinheiro. E Jesus disse, dela valeu mais, porque ela deu do que lhe faltava, do que ela tinha. Nós, quando fazemos a caridade, eu faço a caridade para contar para o meu amigo, cara, eu sou cara bom, eu vou visitar o hospital, eu vou no presídio, eu vou lá. Que seja que eu vá fazendo ainda contando isso, mas não precisa, nem deve. Não deve. Mas vamos nos esforçar para a gente pular essa parte de fazer para aparecer. E os bons espíritas? Os bons espíritas é aquele que se esforça por dominar as suas más tendências. O que é ser espírita? Ser espírita é acreditar nos princípios da doutrina espírita. Esse é o ponto. Então, eu acredito, eu sou espírita. Como é que eu me torno um bom espírita? Quando eu me esforço para dominar as minhas más tendências. Os meus defeitos, eu corrigir. Vai mudar tudo num dia? Não. Vamos pegar como exemplo, eu sou mentiroso, mas eu venho na doutrina espírita, eu venho ao centro, gosto de vir no centro, conheço os princípios da doutrina, então eu sou espírita. Como é que eu vou me tornar um bom espírito? Opa, se hoje eu menti 10 vezes, amanhã eu vou mentir só 9, depois só 8. E dizem os psicólogos que nós mentimos por dia umas 25 vezes. Os homens mais, as mulheres é na média de 25, o homem passa um pouquinho. 25 vezes por dia a gente mente, isso é estatística. Será que eu minto tanto assim? 25 vezes por dia, tem só 24 horas do dia, cada hora eu estou mentindo. Mas é para a gente pensar, né? Vamos pensar, peraí, vou mudar. Trabalhador espírita. O que é trabalhador espírita? Esse termo trabalhador, assim, ele é complexo. Porque, às vezes, tem alguém que vem aqui no centro, ele só fica quietinho ali orando, não ajudou nem a arrumar uma cadeira, nada, mas ele contribuiu muito em vibrações, com oração, e ele ajudou a casa. Às vezes tem aquele outro que limpa tudo aqui, mas enquanto está limpando a sala, está reclamando de Deus e o mundo, e às vezes fofocando com os colegas do lado. Quanto ele ajudou? E o espírita gosta de fofocar, gente. Espírita, o bom espírito deve ser assim, aquele que fofoca. Porque como o espírita gosta de fofocar? E se tu disser assim, não conte para ninguém, aí vai mais rápido. Aí Mas é uma coisa assim para a gente pensar. Porque a fofoca prejudica ou não? A maioria não, mas tem algumas que faz um estrago danado. Às vezes a gente fala daquela pessoa, põe em dúvida a idoneidade, a honestidade de alguma pessoa, a gente só joga no ar e aquilo vai se espalhando feito pólvora, assim. É um mal muito grande. O espírita faz isso. Então nós precisamos ser... Então, para a gente ser um trabalhador espírita, na casa espírita, primeiro, todas as casas espíritas normalmente têm um estatuto, têm um regimento. Procure conhecer esse estatuto, esse regimento da casa e cumpri-lo.
esforçar para mudar as suas más tendências. Nós temos, gente. Nós estamos nesse mundo, todos nós, sem exceção, não para consertar o outro. Eu não estou aqui para consertar ninguém, estou aqui para me consertar. E vocês são os meus professores. Vocês são que me ajudam. Aquele filho que a gente diz, mas esse menino é chato, ele me tira a paciência. Não, ele não tira, você não tem só isso. Ele está te ajudando a você desenvolver. Ele está colaborando. Às vezes aquele pai mais severo, aquela mãe durona. Às vezes uma situação de dificuldade financeira faz com que o nosso orgulho, baixe um pouquinho. Mas a gente tem que enxergar. Nós temos que perceber isso. É urgente, eu digo assim, para o atual estágio da humanidade. A gente perceber que eu não sou daqui. Eu sou um extraterreno. Eu estou de passagem aqui. Porque senão eu fico indo nessa vai e volta, vai e volta, vai e volta, e eu não dou um passo para frente, eu não progrido. Aí eu vou progredir quando o quê? Quando a dor me empurrar, quando a dor me pegar, eu vou esperar a dor, porque todo mundo vai progredir. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Todos nós seremos. Mas nós podemos ir caminhando com as nossas forças melhorando, ou esperando que o aguilhão da dor nos empurre. E se a gente olhar, até agora nós temos indo mais sendo cutucado pela dor do que pelo esforço do amor. Não é? Então, isso vale a gente pensar para o homem de bem. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. O Espiritismo não trouxe nenhuma nova moral. O ensinamento que ele traz é o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É isso. Todas as outras coisas são para a gente aprender a fazer isso. O que o Espiritismo fez? Ele desvendou. Jesus falou que era para você amar o próximo, só que agora nós estamos te dizendo, é importante você amar o próximo, porque você está de passagem aqui, você não é daqui. A tua verdadeira pátria é a pátria espiritual, você vai retornar para lá. Aqui você está numa escola, aqui você está no aprendizado. E numa escola onde você, em determinado momento, é aluno, em determinado momento é professor. Professor não daquele de corrigir outro, mas o teu exemplo contagia. Olha como é bonito a gente ver nas famílias, muito sim, as filhas acopiam, por exemplo, a mãe era uma bordadeira, e a filha aprende a bordar, e daí ela diz, eu aprendi com a minha mãe. Maravilhoso, um bom exercício. Agora imagine quando os nossos filhos dizem assim, eu aprendi com meu pai a respeitar os outros. Eu aprendi com a minha mãe que um animal é um ser, filho de Deus, e que eu tenho que ter respeito, tenho que ter cuidado para ele. Olha a diferença que a gente pode fazer. E nós podemos fazer isso no dia a dia, sem agredir ninguém, sem machucar ninguém. É uma luta. E quando a gente enxergar alguém numa boa ação, eu posso aprender com esse irmão. Porque, na verdade, nós somos uma família só. Não é a família consanguínea, tem um objetivo mais próximo. Mas nós, enquanto seres encarnados, é a família humana. Todos nós, não tem quem não diga, mesmo aqueles que são espíritas, que nunca passaram pela Igreja Católica, quando toca Ave Maria, a gente se arrepia. Por quê? Porque Maria foi mãe de Jesus, porque Maria está hoje no plano espiritual, cuidando de suicidas, e eu nem sei disso. Olha a energia que esse espírito, que nós conhecemos por Maria, traz para o mundo. Quantos de nós somos espíritos, olha, graças a Deus, eu estou meio doente, que Bezerra de Menezes me auxilie. Quem é Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes foi um homem encarnado que nem nós, morou lá no Nordeste, era médico, mas atuou bem. Fazia o bem pelo prazer de fazer o bem. Olha como que a gente pode aprender. Esse é o verdadeiro homem de bem. Quando a gente começa a fazer esse tipo de cobrança assim, eu falo por mim, a gente vai ficando meio chateado, mas será que eu só tenho coisa ruim? Não. Essa nossa experiência reencarnatória é a nossa melhor versão. E isso deve fazer com que a gente fique feliz. Primeiro, por saber, eu disse que nada ocorre por acaso, então Deus permitiu que eu reencarnasse. Isso já é um voto de confiança. Peraí,
O Pai confia em mim. Ele me deu a oportunidade. Aí, no meu caso, ele me deu a oportunidade de ter 4 filhos. Pô, olha a oportunidade que ele me dá. Eu, com 4 espíritos, eu aproximar mais desses espíritos, aprender a amá-lo, auxiliar naquilo que eu puder. E tem os embates. Todos nós, quando estamos na família consanguínea, sempre tem as divergências. E eu posso crescer ali. Então eu não posso mais, não tenho mais tempo para baixar a cabeça e fazer que nem um avestruz, ver que não está acontecendo nada. Não, eu estou num processo. Eu estou num processo. Se fala tanto de regeneração, mas será que eu vou esperar a regeneração como se fosse um local? Não, a regeneração é dentro de mim. A hora que eu for um espírito melhor, eu vou estar numa situação melhor, eu vou para um lugar melhor. Não é porque alguém vai dizer lá, São Pedro vai chegar, lá agora Florianópolis é um mundo de regeneração, vocês vão para lá. Não, não é assim. Florianópolis vai ser um mundo de regeneração quando nós que moramos em Florianópolis fomos espíritos regenerados. E assim para todos os outros. E olha outra coisa assim que é legal, nosso avô já voltou, nossa avó já voltou, alguns tios, no meu caso, muitos. Aonde eles estão? Eu quero encontrá-los de novo. Eles me davam um presente de Natal, eles encontravam comigo, eles sorriam, me pegavam no colo. E hoje eu sei que eles são espíritos, e estão na mesma batalha. Como é que eu vou encontrar ele? Eu tenho que fazer esse esforço. Se o nosso filho for morar no país fora, aí o que a gente vai fazer? Opa, vou começar a guardar um dinheirinho para poder comprar passagem para ir visitar ele. Eu vou começar a arrumar um dinheirinho para ver os meus parentes que já retornaram antes. Aí alguém vai dizer assim, sempre tem aquele que é negativo, não vai dar certo. Ele vai dizer assim, mas pode ser que ele seja atrasadinho. Pode mesmo. Só que se eu estiver bem, eu vou a qualquer lugar. Agora, se eu tiver dinheiro para passagem, eu vou a qualquer lugar. Agora, se eu não tiver dinheiro para passagem, eu fico só no lugar. Então, olha como é bom a gente se esforçar para se tornar melhor. Mas aqui na Terra ninguém reconhece. Você quer reconhecimento de quem aqui na Terra? Se você não vai morar aqui. Quer o quê? Quer que o Arlindo diga, você é 10, hein, cara? O Arlindo vai dar bônus horas para todo mundo que trabalhar no bazar. Né? Não é? Então, hoje, nós temos que começar a cuidar da nossa reencarnação. Cuidar mesmo. Tanto aqueles que são jovens, quanto aqueles que já estão, que nem eu, assim, com pouco cabelo. Porque é uma dádiva. Estar aqui é Deus confiando em nós, é Jesus se colocando para nós, para mestre e guia, modelo e guia. E eu falo Jesus, 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 mas o que eu penso? A gente fala tanto em Espiritismo, estuda assim, o que eu teria que olhar do Espiritismo? Por que eu teria que olhar? Para saber as questões tal? Não. Eu tinha que ver as consequências de compreender o Espiritismo. Por exemplo, hoje, estudando a doutrina dos Espíritos, eu já sei que o mal que eu fizer para algum de vocês, eu vou ter que corrigir. Isso eu sei, não adianta dizer, não, eu vou dar uma voltinha, eu viro a esquina, ele não me pega, não. Fiz, vou corrigir. Então, a gente teria que se apegar, se ater mais às consequências do estudo da doutrina espírita. Não adianta nada dizer que eu acredito em reencarnação. Não adianta nada. Se eu não fizer nada, ou enquanto estou reencarnado. O que adianta? O que adianta dizer, eu sei que daqui a uns tempos eu vou desencarnar e vou para o mundo espiritual. Tá, e tu está fazendo o quê, sabendo dessa informação? É que nem eu dizer para vocês, vocês têm um carro, tem um carro ali para vocês, pode usarem. Aí vocês não aprenderam a dirigir, o carro vai ficar ali, não serve para nada. Opa, tem um carro para mim ali, quando sair daqui vai ter um carro ali, mas vou aprender a dirigir já, eu vou para casa de carro, não vou de a pé. É assim. Coisinhas que a gente às vezes não dá tanto valor, mas é importante. Não quer dizer com isso para que alguém deixe de cuidar da vida material. Sempre aí o pessoal pergunta, então agora não vou trabalhar mais, não vou arrumar dinheiro, eu vou só orar, rezar, dar passe, receber espírito. Não. A vida material é importante para nós desenvolvermos
a nossa inteligência, desenvolvimento intelectual, para nós desenvolvermos o nosso relacionamento com as pessoas. Então e Deus deu a inteligência para que a gente consiga uma vida melhor. Se nós não usássemos a inteligência, não teria hoje o ventilador aqui. Na casa de vocês não teria uma geladeira, não teria um iPhone. Então a inteligência tem que ser usada, só sempre usado para o bem, cada vez mais. Se nós pudermos daqui 2 anos estar aqui com ar-condicionado, poltrona, tudo, vamos usar bem o dinheiro. Não tem problema ter dinheiro, não. O problema é a gente trabalhar em prol do nosso crescimento moral e espiritual. Obrigado por me ouvirem. É difícil ser verdadeiro homem de bem, mas todos nós seremos um dia um homem de bem e seremos tão mais cedo quanto mais esforço nós fizermos para dominarmos as nossas más tendências, as nossas más paixões.